Vaz, né, sem dúvida alguma, é o maior nome da filosofia em Minas Gerais, né? Todo mundo está de acordo com isso, e se não do Brasil. Né? Nós temos elementos aí para dizer que Vaz talvez seja o número 1 do Brasil. O padre da Companhia de Jesus, né? Então, a vida toda também dedicada, né, às funções aí dentro da companhia, envolvendo o ensino, a famosa biblioteca lá da Faculdade dos Jesuítas. Pensar criticamente, questionar o senso comum, refletir sobre questões existenciais, éticas e sociais. Quando falamos disso, a filosofia imediatamente nos vem à mente. Essa busca nos ajuda a compreender melhor a nós mesmos, a sociedade e também ao mundo que nos cerca. Ao longo da história, filósofos e filósofas nos ajudaram a formular perguntas fundamentais sobre a vida. Em Minas Gerais, nasceu Henrique Cláudio de Lima Vaz, um dos grandes nomes do pensamento filosófico brasileiro. E hoje, no Religare, Conhecimento e Religião, eu converso com o professor Ivan Domingues, da UFMG, sobre o legado do padre Lima Vaz. Ivan, é um prazer receber você aqui. Parabéns, antes de mais nada, né, por esse número organizado aqui da Revista da Academia Mineira de Letras, onde nós encontramos várias pessoas que contribuíram na filosofia em Minas Gerais, inclusive você é um deles. Mas aqui está um trabalho sobre o padre Lima Vaz. Pensando no grande público, porque nós da academia conhecemos bem o padre Vaz, não? Mas para o grande público, como que você faz a apresentação desse filósofo? Eu diria que o Vaz, né, sem dúvida alguma, é o maior nome da filosofia em Minas Gerais, né? Todo mundo está de acordo com isso, e se não do Brasil. Né? Nós temos elementos aí para dizer que o Vaz talvez seja o número 1 do Brasil. E era uma pessoa muito discreta, né? Muito extremamente competente, né? Dedicado à filosofia, né? E ao ofício de ensinar, que ele fazia, né, com muita, né, competência e dedicação. E também, né, a gente não pode ignorar, né, que o Vaz era, antes de tudo, né, um sacerdote, né, um padre da Companhia de Jesus. Né? Então, a vida toda também dedicada, né, as funções aí dentro da companhia, envolvendo o ensino, a famosa biblioteca lá da Faculdade dos Jesuítas, que fica aqui, né, próxima dessa região. Né, fica lá região aqui onde fica a catedral, a catedral, né, lá no bairro Planalto, né, Sim. na Avenida Cristiano Guimarães. Eu cheguei a frequentar a biblioteca, né, várias vezes. Uma biblioteca excelente, e toda ela montada, né, cuidada, né, pelo padre Vaz. Enfim, é isso mesmo, porque falar da biblioteca ali da FAG é também falar do padre Vaz, não é mesmo? Há 20 anos, o Religare busca compreender a diversidade religiosa e cultural. Quer rever ou assistir os nossos episódios? Acesse o nosso canal no YouTube ou no Spotify, procure por Religare Conhecimento e Religião. Siga as nossas redes sociais aqui na TV Horizonte, no @TV Horizonte Oficial, e acompanhe o Vox, o aplicativo da rede Catedral de Comunicação. Ivan, como é que foi a sua relação com o padre Vaz? Você teve contato com ele, frequente, direto? Como foi? Eu fui aluno do padre Vaz, lá na mitológica Rua Carangola, né, onde funcionava o Departamento de Filosofia. Vaz atuou na Federal de Minas Gerais por 20 anos, né, e ele foi o primeiro coordenador da pós-graduação quando ela foi fundada, né? Ele tinha um prestígio enorme, né? Então, o nome dele logo foi pensado para ser, né, o primeiro coordenador do mestrado, fundado, né, no início dos anos 70. Eu fui aluno dele na graduação e também na pós. Né? Eu me formei em 76, né? Pelo Departamento de Filosofia da UFMG. Né? Vaz estava, né, na plenitude. Né? E ele vai se aposentar apenas, né, nos anos 80, quando ele veio, né, definitivamente, né, para a FAG, né, dos jesuítas, que fica lá no bairro Planalto. Sim, aqui em Belo Horizonte. Eu fiz vários cursos do Vaz, né, foi o meu primeiro contato com ele, né, como professor, me impressionou muito, né? As aulas eram muito bem feitas, muito bem apresentadas, né? Ele era muito didático, né? Os esquemas do Vaz no quadro, né, eram famosos, né? E uma didática, portanto, muito boa. Né? A gente aprendia muito com ele, né? Aulas, né,
profundamente exigentes, me lembro muito bem, com muita clareza até hoje, né? E, em especial, cursos famosos do Vaz, que fizeram época, né? Cursos dedicados ao filósofo alemão Hegel. Os cursos dele de Hegel foram uma marca importante naquele tempo. Sim. De Minas Gerais, né, enfim, para o Brasil e para o mundo, qual que é a contribuição do Vaz para a filosofia atual? O Vaz, eu diria que ele tem 3 grandes campos de atuação em filosofia, todos com as suas marcas pessoais, né? Com a sua importante, né, contribuição, né, nessas 3 áreas que eu estou mencionando, né? A antropologia filosófica, né, muito forte, o legado do Vaz nesse campo da filosofia. Tem também a ética, né, sem dúvida alguma, né, que vai junto, né, faz dupla, né, com a antropologia filosófica. E tem também, né, outra contribuição importante do Vaz no campo, né, da metafísica, né? Essas contribuições, elas iniciam na sala de aula e depois elas se tornam livros? As aulas do Vaz, conforme eu disse, eram extremamente bem cuidadas, né? Então, já saíam como capítulos de livros, rigorosamente capítulos de livros. Tanto é que esses cursos do Hegel, né, que eu mencionei, né, o Marcelo de Aquino, né, que é jesuíta, que cuida do Memorial do Vaz, né? Ele publicou recentemente, né, pela Loyola, né, de São Paulo, esses cursos. O livro do Vaz sobre a fenomenologia do Hegel é sensacional. E eu segui aquele curso, né? Então, as aulas já eram capítulos de livro. Para a nossa geração, veja bem, né? Isso é um material que a gente só recebeu ali no livro, né? E vocês teriam podido experimentar isso ao vivo. Ao vivo e a outra cores. História, né? Ao vivo e a cores. Quais eram as matérias que ele lecionava? Sobretudo tópicos em idealismo alemão, né? Em especial Hegel, né? Que é isso que estou comentando, porque lá no final da trajetória dele, do UFMG, ele destaca isso, né? Ele se ocupou muito da filosofia moderna. Esse é o ponto, para a gente entender, né, o papel dele lá na Fafiche, né, da filosofia, ao longo desses 20 anos. Né? Então, ele disse que lá então, ele dedicou muito ao pensamento moderno, à filosofia moderna. Aí, ele destaca, né, 3 grandes momentos, né, Descartes, Kant e Hegel e o idealismo alemão, né? Mas, antes de tudo, Hegel e o idealismo alemão. Tá? Essa você destacaria como uma grande contribuição. Eu quero terminar esse bloco falando sobre 2 padres Vaz. Você fala disso, né, no capítulo aqui, no seu artigo na revista da Academia Mineira de Letras. Quais são esses 2 padres? São basicamente esses 2, né, o Vaz filósofo e o Vaz político, só que as 2 coisas estão interligadas, né? Esse é um ponto importante da biografia do Vaz, né? As pessoas geralmente se lembram, né, do Vaz acadêmico, do Vaz filósofo, do Vaz professor, mas tem, né, essa outra face do Vaz, o Vaz político, né, dos anos 60 até beirando 70, né? Com um tremendo impacto na vida política brasileira. Sim, um período intenso da vida política, difícil. Da ditadura militar, né, difícil. Ele pagou um preço muito alto por causa disso, né? A gente poderá comentar isso oportunamente. Sim, a gente vai falar na sequência, né? Enfim, ainda há tempo para pensar sobre... Há uma diferença entre o Vaz escritor e o Vaz professor na sala de aula, porque quem toma o escrito puro e simples... As aulas já eram capítulos, difíceis. As aulas já eram livros. Sim, né? Você falou extremamente sobre isso, né? bem cuidadas, né? Quem lê os manuscritos do Vaz, nota isso, tá? Como o Vaz funcionava, né? Como intelectual, como professor, né? Anotações cuidadosas, né? Então, isso aí é muito interessante a gente ver, né? Para ver como é que ele funcionava. Muito bem. E funcionava com rara competência.
A gente vai, então, depois falar da questão política, como você já anunciou. Depois do intervalo, continuamos a nossa conversa sobre o legado do filósofo mineiro, Padre Henrique Cláudio de Lima Vaz. Fique por aí, voltamos já. O Vaz, né, ele sofreu nos anos de sua formação, nos anos 50, né, uma influência muito forte da chamada Nouvelle Théologie. São grandes teólogos franceses, né, que estavam renovando a teologia católica. O padre Fessard e de Lubac, né, são dois grandes nomes. O Vaz, muito ligado a eles, né, e sempre reconhecendo a importância, né, do legado dessa Nouvelle Théologie francesa, né, em seu pensamento, e também no Vaticano II. Neste bloco do Religar e Conhecimento e Religião, vamos aprofundar a vida e a obra do Padre Vaz. Está aqui com a gente o professor Ivan Domingues. Para complementar aquela nossa conversa sobre o Vaz na sala de aula, o Vaz escritor, né? Você também teve um contato mais próximo, né? Você pôde fazer parte de um círculo, não é, que estava ali próximo do Padre Vaz. Isso foi muito importante, né, na minha vida pessoal, ter tido essa oportunidade, né, nos anos 90, salvo engano. Foi o Marcelo Perini, né, muito amigo meu, que era jesuíta na época, né, muito ligado ao Vaz, organizou reuniões acadêmicas, né, abertas, com escopo variado, com um grupo de pessoas. Me lembro, né, da presença do Patrus Ananias, do caso Roberto Dravin, e eu mesmo, né, integrando esse grupo. Encontrávamos todos os sábados, por volta das 11 horas, aqui no bairro Planalto, perto daqui, né, dessa região, e discutíamos temas de teor variado, né? Naturalmente, com muita filosofia, né? Muita filosofia, né? E coisas, né, ligadas à realidade brasileira. Falando de realidade brasileira, você mencionou a questão da presença dele no âmbito político, da ditadura militar. Como é que foi a atuação do Padre Vaz? Como é que ela pode ser lida, né, do ponto de vista político? Esse ponto, esse aspecto da biografia do Vaz, hoje não é tão conhecido esse aspecto, né? Essa face pública, política do Vaz, que o Vaz era, né, um intelectual jesuíta recolhido, né? Levava uma vida monacal, né, digamos assim, né? E muito dedicado à companhia de Jesus, né? Mas o Vaz, né, ele sofreu nos anos de sua formação, nos anos 50, né, uma influência muito forte da chamada Nouvelle Théologie. São grandes teólogos franceses, né, que estavam renovando a teologia católica. O padre Fessard e de Lubac, né, são dois grandes nomes. O Vaz, muito ligado a eles, né, e sempre reconhecendo a importância, né, do legado dessa Nouvelle Théologie francesa, né, em seu pensamento, e também no Vaticano II. É isso que nos leva, né, à trajetória, ao percurso, né, do Vaz político, né, muito forte, presente, marcante, né, nos anos 60. Nesse tempo, né, ele era ligado, né, à esquerda católica, né, ele é considerado, ele é visto, né, como um dos mentores intelectuais da AP, se não o mentor intelectual da AP. O Betinho, né? O que seria a AP? Perdão, muito bem perguntado. A Ação Popular. Era um movimento de esquerda, né? Não era um partido, mas quase um partido, né, da esquerda católica. Era o braço político da JUC. Aí eu tenho que explicar. É a Juventude Universitária Católica. Juventude Universitária Católica, que tinha o braço político, né, como braço político, a AP, a Ação Popular. Sim. De esquerda católica, né? Não era esquerda marxista, ou muito menos um marxista-leninista, né? A AP depois, né,
trocou o catolicismo pelo marxismo-leninismo. Mas aí não é mais, né? Não é mais o Padre Vaz, o momento do Padre Vaz. O Vaz foi né, um tanto antes. Nessa questão política, ele tematiza problemas sociais brasileiros? Sim. O Vaz reconhece que ele é autor de 2 capítulos do famoso documento base da AP. Esse documento base foi publicado na revista Verbum, da Universidade Católica do Rio de Janeiro, da PUC do Rio de Janeiro, sim. Revista Verbum, né, em 1964. Esse material é muito importante. Né? O que eu quero destacar, no pouco tempo que a gente tem aqui, é que esse tempo da vida do Vaz, né, é realmente um tempo importante, né, a dedicação dele, né, a esses temas, né, a problemas da política brasileira. E ele pagou um preço muito alto por causa disso. Né? Ele foi punido. Isso, ele teve um tempo de silêncio obsequioso. Né? Foi punido. Tem muito mistério em torno, né, desse famoso silêncio obsequioso. Ele foi muito discreto. Ele nunca falou com ninguém, não se queixou, não falava nada. Né? Então, as pessoas não sabem nada de depoimento próprio aí do Vaz. Tá? Não, mas temos... né, outras explicações vindas de outras fontes. Né? O certo é que ele foi punido, né, pela alta hierarquia dos jesuítas e também da Igreja Católica lá do Rio de Janeiro, né? O cardeal. Tá? E com a Cúria do Vaticano também presente, tá? Nesse affaire, né? Nesse episódio. E mais difícil. Um aspecto do governo também, não? Da ditadura militar. Num momento muito difícil do país, né, a ditadura militar, né? E o Vaz se recolheu, né? Muito disciplinado que ele era, se recolheu, não se queixou, nunca falou nada sobre isso. Né? E, durante muito tempo, prestando depoimentos desgastantes junto ao 4º Exército, né? Lá em Juiz de Fora. Né? Ele ia periodicamente em Juiz de Fora e também aqui em Belo Horizonte, no DOPS. Né? Essa isso foi parte muito da desgastante. História, muito desgastante. Isso não aparece. Isso foi muito chato, aliás, mais do que chato, foi pessoalmente muito desgastante para ele. Né? E um belo dia, né? O governo militar, né, arquivou o processo contra o Vaz por um ato do general Geisel, que era do Superior Tribunal Militar na época. Né? O Geisel, então, tomou a decisão e deixou registrado, né, o cerne da decisão dele, consignando, né, nos autos, né, a frase "pensar não é reato". Quer dizer, pensamento não é crime. Sim, sim. Então, ele foi definitivamente liberado. A recepção do Padre Vaz no meio acadêmico, vamos retomar o aspecto acadêmico, né? Como é que se dá a recepção dele? Olha, em termos de publicações, trabalhos acadêmicos? Flávio, se você me permite, eu queria terminar um ponto claro, ligado aí ao Vaz político. Né? Sim. Então, eu diria o seguinte, que para, né, o público aqui da TV Horizonte, Horizontes ou Horizonte? Horizonte. Eu recomendaria, me permito recomendar, um artigo de minha autoria que saiu no livro em homenagem, um Festschrift em homenagem ao Marcelo Perenne, que eu já comentei aqui, ex-jesuíta, muito amigo meu, e muito ligado ao Vaz, né? Mesmo tendo saído da companhia, continuou frequentando, né, o Vaz. Né? Um artigo que eu publiquei com o título "O Vaz Político", dedicado ao Vaz político. Está lá no Festschrift em homenagem ao Marcelo Perenne. Lá eu recupero todas essas histórias. Sim. Na descrição do nosso vídeo, no nosso canal, nós vamos deixar, então, essa referência para quem nos acompanha poder seguir também esse material. Eu agradeço a gentileza. Muito bem. E, então, sobre a recepção, né, do ponto de vista dos trabalhos acadêmicos, o que repercute o Vaz? Eu tenho um dado aqui muito importante, né, que vem do Banco Digital de Teses e Dissertações da CAPES.
né? Ele é muito importante. E lá fica muito claro que Vaz, de longe, é o número 1, né? Filósofo brasileiro, é o número 1. Tá? Eu tenho os dados aqui, se você Sim. me permite. Fique à vontade. Então, eu tenho aqui... Você trouxe aí para a gente conversar sobre isso, uma né? cola, eu queria mostrar aqui, né, para o Flávio, né? Resumidamente, é o seguinte, né? Eu fiz esse levantamento com a ajuda do Banco de Teses e Dissertações da CAPES e também pesquisas minhas, tá? Então, está tudo misturado aqui, mais do que misturado, está consolidado, tá? Então, vamos lá. A produção, né, acadêmica do Padre Vaz. Livros, 21. Agora, Flávio, tem uma curiosidade aqui, tá? O debut do Vaz, o início do Vaz como escritor, né? Beirando 50 anos. Vaz publicando livros, porque até então eram artigos. Tá? Sim. E muito artigo de circunstância. Tá? Aqui não, aqui estou falando de livros, né? Começou com mais ou menos ele em torno dos seus 50 anos. Tá? E ia durar, né? Mais ou menos 32, né? Porque ele morreu com 82 anos, né? Tá? Então, ser um pouco mais de 30 dedicado à produção de livros, né, e de outros materiais bibliográficos. Então, voltando para ficar claro, livros 21. O primeiro dele foi um livro consagrado a Teilhard de Chardin, né? E o outro, um livro famoso, Ontologia e História, né? Que a primeira edição saiu lá atrás, aos cuidados de uma italiana que era professora lá do meu departamento, que era ligada à Igreja Católica, a Ligia Acerboni, que depois voltou para a Itália. Então, livros 21, artigos, verbetes, capítulos assinados por Vaz, editoriais, para a revista Síntese, notas bibliográficas também para a revista Síntese, tudo somado, mais ou menos 180. É muita coisa. Sim, é uma produção bastante vasta. Agora, a repercussão do Vaz atestando isso, né? Estudo sobre o Padre Vaz, né? Aí que a CAPES entra, né? Tese e dissertações sobre Vaz, 40. Estou concluindo aqui. Artigos sobre o Vaz, artigos 164. Livros sobre o Vaz, 18. Capítulos, 65. Artigos de jornais, 65. É muita coisa. Muito bem, Ivan, muito obrigado por esse seu trabalho, por você ter vindo aqui para essa nossa conversa sobre o Padre Vaz. Ficou muita coisa ainda por dizer e a gente pode, inclusive, pensar, né, no futuro um novo programa sobre o Padre Vaz. Nós ficamos por aqui hoje. Nós somos um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, em parceria com a TV Horizonte. Para conhecer mais sobre esse nosso programa, acesse pucminas.br/ppgcr. A gente se encontra novamente na próxima semana, com mais entrevistas, boas conversas, um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.